Boa tarde, pessoal. A graça e a paz de nosso Jesus esteja com vocês. Espero que sim. Vou deixar aqui o tema live sobre minha condição de saúde. Tema: vou trazer uma palavra para vocês e contar um pouquinho sobre a minha situação de saúde nesse momento, gerando testemunho mais uma vez com o Senhor Jesus. E isso é muito bom. Isso é muito importante. Eu vou falar um pouquinho pausadamente, porque eu sinto um breve cansaço. Inicialmente eu quero dizer que Jesus é bom o tempo todo Ele é bom. Quero dizer que Ele não me abandona, não te abandona em qualquer situação, em qualquer circunstância. A segunda questão, você deve estar se perguntando, por que eu estou demais? Hello, Digamos, já retornou aí, estão me ouvindo direitinho, espero que sim. Me dê um ok aí, se vocês estão me ouvindo. A segunda pergunta deve ser isso, né? Por que a missionária, por que a Pamela está de máscara? E principalmente, por quê? O que houve? Essa tem sido a minha rotina, tá, galera? Dentro de casa eu estou usando máscara. Uma hora ou outra eu tiro um pouquinho quando eu vou lá fora, tomar um ventinho na varanda. Há 2 semanas, na verdade hoje é sábado. Há 2 semanas hoje se concretiza, né? Sábado, dia 7. Sábado, dia 7, eu tive um episódio que eu vou contar pra vocês aqui em casa. E eu fui diagnosticada com tuberculose. Então eu estou me tratando da tuberculose. Eu vou tirar a máscara para eu falar melhor com vocês, porque fica muito fechado. E para eu ficar falando assim fica muito ruim, ok? Como vocês estão do outro lado, vocês não têm risco nenhum de pegar. Graças a Deus. Tuberculose é viral e qualquer pessoa pode pegar, independente de onde esteja, né? E idade, tudo isso. Mas eu tenho que ter o máximo de cuidado. A amiga de vocês está com tuberculose, está se medicando com esse medicamento aqui. Eu tomo 5 comprimidos desse de manhã em jejum, no qual é o rifampicina, isoniazida, pirazinamida e cloridrato de etambutol. Mas como você não está gestante? Sim, estou gestante, mas não tem problema consumir essa medicação, mesmo estando gestante. Não é fácil para mim, porque vocês sabem que eu não gosto de medicamento. Eu não tenho medicamentos na minha casa e eu me cuido com suplementação. Mas como toda gestante já tem uma condição de imunidade baixa, meu corpo fica mais propício a infecções, né, a instabilidades assim naturais de resfriado e doenças. Como eu já suplemento há muitos anos, até falei isso com a enfermeira que está cuidando do meu caso, ela falou para mim, eu não tive nenhum tipo de, como eu posso dizer, a mente também ficou um pouco ruimzinha, tá, gente? Além do que já estava na gestação. Eu não tive nenhum tipo de efeito colateral, não.
nenhum tipo de sintoma. Eu não tive sintomas. Nenhum. O único sintoma que eu tive foi tosse seca. E dentro desse processo da tosse seca, foi o que ela falou pra mim, o meu corpo estava tentando combater, matar o bacilo, né? E só que em algum momento, assim, mesmo assim, a bactéria lá, o bacilo, ele conseguiu entrar pro meu pulmão. Tá? E vou contar a história, depois eu entro na palavra e a gente continua falando, né? Dia 7, na verdade dia 25 eu fui pro pré-natal. Falei que a minha médica gostava com um pouquinho de tosse seca. E às vezes um catarrinho, mas nada de catarro. E ela me passou um remédio, porque ela viu que eu tava com um pouco de infecção urinária meses antes, porque demorou a sair meu resultado. E ela foi e me passou cefalexina, que não tem nada a ver, na verdade, né? Eu vou descobrir com essa questão da tosse. Mas ela falou que serviria também para tosse. E eu falei, ok, né? Vambora, vamos seguir a vida. Até que no dia 7 fomos pro monte lá em Santa Cruz da Serra, Monte do Azeite. Eu, meu esposo, irmã Silvia, Evangelista Silvia, irmã Marciana, foi bênção demais. E eu lembro que a irmã depois ela comentou comigo que ela pedia muito pro Senhor revelar o culto escondido. Passei a tarde em pé, no monte. Deus se revelou a nós. Veio um pastor também, antes da gente ir embora, ficou 1 hora só entregando coisas lá do profundo de Deus conosco, que a gente sabe quando é Deus falando conosco. Foi muita bênção. E eu me lembro que eu fui para casa com meu esposo, foi maravilhoso, saímos de lá tarde, jantamos no monte, teve uma barraquinha lá, comemos, vim para casa, passei a noite vendo filme com meu esposo, a gente costuma de final de semana dormir mais tarde. E quando foi mais ou menos 3 e pouca, 4 horas da manhã, eu zoei ele para fazer um arroz doce para mim, ele fez o arroz doce, deitamos. Comi normal e deitei. Tinha acabado de comer o arroz doce. Por isso que eu falo que se fosse vômito do estômago, sairia o arroz doce. Quando eu me deitei, que eu puxei o ar, me veio uma tosse muito forte aqui, e minha garganta se encheu de algo. E eu engoli de novo. Quando eu engoli de novo, eu senti gosto de sangue. E eu tossi de novo, veio algo na minha garganta e eu engoli novamente, senti gosto de sangue. Minha boca se encheu novamente, eu sentei na beira da cama e cuspi. No que eu cuspi, eu vi o chão escuro. Eu falei, o que é isso? A luz estava apagada. Eu falei, amor, acende a luz. E eu comecei a tossir, cuspi, comecei a tossir, cuspi, comecei. Quando eu olhei, o chão estava cheio de sangue. Não era pouco sangue, era muito sangue. Muito sangue. Muito sangue. E vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Eu tô no celular, mas de repente eu consigo abrir pelo notebook aqui. E era muito sangue, né? E eu simplesmente cuspi muito sangue, muito sangue, muito sangue. E eu falei, isso não era meu estômago, porque cadê o arroz doce que eu tinha acabado de comer com meu esposo, né? Então provavelmente estava vindo do meu pulmão. E um negócio muito estranho, já também pensei muito na parte espiritual, porque nós que trabalhamos em frente à obra do Senhor, somente com libertação, né? Eu tenho sido levado a alguns lugares aí no qual meu testemunho tem sido falado. Sabemos que não é fácil. E a maldade, ela tá aí, ela existe, irmãos. E não pensem que vai ser diferente. Não porque você segue a Deus, é lavado e remido, não. Infelizmente as coisas acontecem e não são legais. Muitas das coisas não é da maneira que a gente quer, mas o Senhor, Ele permite acontecer certas coisas comigo e contigo. Simplesmente para que o nome dele seja glorificado. Né? Não é pra nada, é só para essa questão mesmo. E aí, eu já era 4 e pouca da manhã, mas como eu tô gestante, eu fiquei preocupada com o bebê. E falei, minha esposa, vamos para o hospital. Fomos para o hospital, Santa Cruz da Serra, 4h30 da manhã. E lá fui atendida e tal, mostrei pra elas o vídeo, a foto, bem feio, de muito sangue. E aí elas me examinaram e tal, fizeram o básico. Viu que realmente estava muito
Eu tava com um pequeno soprinho aqui, assim, né? Um chiado, mas falou que era pra eu ir pro hospital de Saracuruna. Que lá eles iriam avaliar, fazer a tomografia, fazer um raio-x. Vou virar aqui a câmera pra vocês verem como é que ficou o meu chão. De tanto sangue que eu cuspi. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha aqui a foto. Parece até tinta, né, gente? Mas não é não. É o meu chão. Aqui é a mancha do computador mesmo. Olha o tanto de sangue que eu cuspi. Olha o meu chão. Ó, quase um quadrado inteiro. Eu fiquei quase 5 minutos. Isso aqui ficou grosso. Ficou uma quantidade boa. E aí, eu fui para... Fiquei até umas 9 e pouca da manhã lá no hospital de Santa Cruz. Depois eu fui para o Saracuruna geral, né? Que lá que eu poderia ser atendida melhor, mediante aquilo que eu estava passando. Me atenderam lá, fizeram raio-x. Depois que fizeram raio-x, a médica olhou, ficou meio esbravejada, pediu hemograma, pediu tomografia e pediu urgência. Na tomografia demorou a sair a beça, resumindo. Eu saí de lá, já era 8 da noite, com encaminhamento para verificar tuberculose, fazer o exame de escarro. E ela falou, não tire a máscara, já fiquei com a máscara já. E ela tirou foto minha, falou que eu não tinha o exame da tomografia, não tinha pronto para eu levar para casa. Mas ela me mandou o vídeo da tomografia, onde quando meu pulmão expande, dá pra ver a mancha que tava nele. E nisso fomos pra casa. E domingo era ceia do Senhor, eu ia ministrar, eu ia abrir o culto e nós tomaremos a ceia também, é óbvio. Na segunda-feira fui lá com a minha família toda, mas a minha família não pôde já dar o início do exame de escarro. Tive que aguardar, né? E aguardando, fui pra casa com um potinho só pra eu fazer o exame. Falou que ainda era 6 dias pro exame ficar pronto. E na terça-feira ainda que meu esposo iria retornar lá pra levar, eu e ele, pra levar o exame. Fiquei muito agoniada, fiquei preocupada. E a doença é assim, né? Você não sente nada. Descobre que tá, começa a sentir. E daí eu comecei com uma tosse muito ruim, uma falta de ar. Pra não dizer que eu não senti nada uma semana antes, eu senti uma leve falta de ar. Mas como eu já tive crise de ansiedade, eu achei que fosse isso, porque eu estava esperando uma resposta de algo da minha mãe. Essa resposta saiu e aquilo me alterou um pouquinho, eu achei que fosse isso, né? Só um minuto. E aí, na segunda-feira mesmo, uma assistente social entrou em contato comigo, falando que o meu caso chegou para a Secretaria de Saúde, às pressas, com urgência, no qual eu estava sendo acompanhada. Ela me fez algumas perguntas, eu fiquei meio assustada, né? E aí foi isso, ela falou comigo que iria me acompanhar. Na segunda-feira, os irmãos da igreja vieram aqui em casa entregar a ceia do Senhor para mim e para o meu esposo. E também foi revelado obra de bruxaria, de macumbaria contra a minha vida, contra o meu ministério, né? E realmente, gente, assim, quem é da área da saúde aqui pode atestar isso, que nunca viu uma pessoa cuspir essa quantidade de sangue tremenda que foi. Você olhando a quantidade de sangue que foi, você já olha e fala, a mulher tá morrendo, o pulmão tá se desfalecendo, é um tumor, é algo muito grave. Mas para tudo a gente dá honra e glória ao Senhor. Terça-feira meu esposo foi lá, levou os carros. Mas na terça-feira essa assistente social retornou para mim, mandando quarta-feira eu ir até Campos Elíseos fazer minha primeira consulta já, porque tinha emergência, urgência, pela minha situação. E em um dia, irmãos, o que era para sair em 6 dias, em um dia saiu meu resultado de escarro, deu positivo. Na quarta-feira mesmo passada, eu já iniciei o tratamento. Quarta-feira agora fez 1 semana de tratamento, né? E aí já iniciamos o tratamento com esses medicamentos que eu estou tomando aqui agora. E o efeito colateral é a urina sai laranja, totalmente laranja. As fezes também, laranja mesmo. Eu tenho que tomar em jejum, então eu fico muito enjoada, dá vômito, dá náusea. Eu fico sentadinha assim, mas a minha cabeça fica tontinha, dá náusea. Incha os punhos, as articulações, mas eu não tenho sentido esse inchaço, graças a Deus. Eu não tenho sentido esse inchaço. No meio do caminho, Deus já me mandou pessoas para me abençoarem. Meu líder da Ozontec, que é o
Alessandro Bernardo conhece tantos outros líderes aí do multinível, e no qual o Márcio Ângelo me enviou uns produtos também para usar, além do que eu já uso, que falou que é muito bom. Eu estou usando o Aloe Vera, né, da empresa que ele fazia parte, além dos produtos que eu já trabalho. Então Deus já fez o mover dele aí para trazer pessoas para me ajudar nesse processo. Eu sou grata às bênçãos do Senhor, né? E não foi fácil, irmãos, porque essas 2 semanas, 1 semana e meia, indo para médico direto, indo para posto de saúde, tendo que fazer exame das crianças, tendo que fazer exame da minha mãe, tendo que refazer meus exames, né? Minha mãe também, a gente ainda não sabe se minha mãe tá com tuberculose ou não. As minhas filhas ainda vou ter que fazer, porque teve semana de feriado, não pude fazer o PPD delas, que é pela pele. É um exame que faz pela pele, para saber se tem tuberculose ou não. Mas já fiz o raio-x delas e vou voltar lá semana que vem. Deixa eu dar uma pausinha porque fica muito forte a respiração. E aí, galera, a gente questiona o Senhor, né? Ou tenta não questionar. E ontem o Senhor falando comigo, ele falou se eu estava pronto para contar para eles, para vocês, o que eu estou passando. Porque tudo é para honra e glória do Senhor. Porque Deus falava para mim que muitas pessoas acham que a gente não passa provação. Muitas pessoas pensam que a gente está aqui orando, buscando, jejuando, trazendo a palavra do Senhor, e a gente não passa por processos. Só que nós passamos. E o servo do Senhor, ele passa por processos no qual ele tem que somente confiar em Deus. Ele não pode confiar no braço do homem, no braço do médico, nem na gente mesmo. Nós só podemos confiar no Senhor. E eu falei, Senhor, que ironia, né? Logo eu, que trabalho com saúde, amo o que eu faço para as pessoas, amo falar do quanto as pessoas têm que se cuidar, e logo eu fui acometida com uma doença. Uma doença no qual eu não tenho controle, porque é uma doença viral. E eu não sei se eu peguei na igreja, se foi algo, essas minhas idas e vindas ao centro de Caxias, porque a tuberculose ela é como um resfriado, irmãos. Qualquer pessoa ela pode acabar pegando ali. Alguém espirrou em cima de você. Você ficou lá com um bacilo no seu corpo. No momento que a sua imunidade cair, você pode dar início aí à ativação da doença. E eu creio que comigo não tenha sido diferente. Ainda postergou mais pela situação de eu me cuidar. De eu utilizar suplementos há muitos anos, né? Mas ninguém tá livre disso. E dentro desse processo, o Senhor falava para mim que a live seria questiona ou adora. Então, como você tem se colocado de frente ao Senhor? Você tem questionado a Ele as coisas que têm acontecido com você? Ou você tem adorado de todo o coração? Eu não poderia trazer outra palavra de outra história bíblica sem ser de Jó. Que todos sabem que até quem nunca leu a Bíblia conhece a história de Jó. Isso é muito forte, irmãos. E aqui eu vou trazer em Jó 1, 13. As aflições e a paciência de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paiciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-lhe a nova. Falava ainda este quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito,
Eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, e lançou-se em terra, e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esta passagem conta a história de Jó, irmãos, quando Jó ele foi provado por Deus. Jó era um homem íntegro, reto e temente ao Senhor. E Jó, por ser desta maneira, sacrificar a Deus antes mesmo dos filhos acordarem, ele já sacrificava pelos filhos, ele já pedia perdão pelos pecados dos filhos, ele já dava ao Senhor holocaustos ali pelos filhos, e por tudo aquilo que ele tinha. Então, em um dia, o Senhor estava lá, observando a terra, juntamente com seus anjos, e olhando Jó, que era esse homem reto e temente ao Senhor. E aqui, na continuação, no número 2, continua falando assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vem? Respondeu ele: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem te dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfemar contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então aqui, Satanás quis dizer, tá? Porque eu estava lendo aqui a palavra santa do Senhor. Quis dizer que, claro, tu dá tudo para ele, ele tem tudo que precisa e necessita. Agora toca na vida, nas coisas que ele tem. Tira dele o que ele ama, né? Tudo que tu deste a ele. As posses, as riquezas, a saúde. Para ver se ele não vai blasfemar contra tu, contra a tua palavra, contra a tua presença. E assim, irmãos, Deus permitiu então que o inimigo tocasse na vida dele. Para quê? Para engrandecer o nome santo do Senhor. Então, meus amigos, antes mesmo de você pensar em questionar a Deus, tudo aquilo que está acontecendo com você, adore ao Senhor. Adore o nome santo dele. Diga que só ele é capaz de mudar a tua vida. Entenda que só ele permite que você passe por certas situações para que a sua vida possa edificar outras vidas. E o mais importante, toda vez que você estiver passando por um processo, o Senhor ele vai observar se você vai ser um filho grato ou um filho ingrato. Depois Jó, ele chegou até a abominar o dia do nascimento, chegou a questionar a Deus por que ele passava por aquilo tudo, mas lá no fim ele entendeu que era para a honra e glória do Senhor. E ele passou todo o processo. Ele perdeu filho, perdeu casa, perdeu bens, perdeu toda a sua saúde, ficou lá, se coçando com os caquinhos, ficou leproso, ficou todo machucado. E eu posso dizer a vocês que eu não estou me sentindo diferente de Jó. Eu sou uma mãe super ativa, de 2 pequenas crianças grávida, com uma criança de 11 anos também, meu esposo, minha mãe que já tem idade. Aqui em casa a gente costuma revezar as coisas, eu cuido mais da parte de limpeza, né? Varro, passo pano na casa, lavo a casa, lavo o banheiro. E minha mãe faz mais a parte de comida, roupa. A roupa agora a gente foi, né? Deus abençoou, nós compramos um tanquinho que o nosso tinha quebrado. Então a gente divide muito bem as tarefas aqui de casa. Meu esposo também faz as coisas, minha filha mais velha também, eu tenho orientado ela
mas eu me sinto incapaz de fazer algumas coisas. O tempo que eu tô aqui falando com vocês já me dá um cansaço muito grande. Podem ver que eu tô falando bem, mais devagar do que eu costumo falar, para quem já tá acostumado a me ver falando. E o que eu posso dizer a vocês, irmãos, é que nós passamos por muitas coisas. Se eu contar cada coisa que eu passo a nível espiritual aqui, muitos vão se questionar por quê que ela passa por isso e por que que ela aguenta tudo isso. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que dessa terra não levaremos nada, nem mesmo essa carcaça aqui que vocês estão vendo. A beleza, ela é passageira. Tudo é passageiro, tudo fica aqui nessa terra. Muitas pessoas já perderam entes queridos. E o que essa pessoa pode levar com ela pro caixão? Nada. Mas existe uma coisa chamada história, cumprimento de palavra, promessa, legado. E isso é o que você pode deixar para a tua família, para os teus filhos. Você foi um homem de Deus, você foi uma mulher de Deus. Você foi alguém que modificou vidas. E mesmo assim, em algum momento, você e eu seremos esquecidos. Mas e para Deus? Eu quero chegar no dia da minha partida e poder encontrar com Ele. Encontrar com Jesus e Ele falar, vem, vambora. Bendito de meu Pai, né? Vamos se assentar comigo, vamos ali. Poder encontrar aqueles que no qual também fizeram história como nós. A gente não busca fama, irmãos. A gente não busca aparecer. Isso é consequência daquilo que o Senhor promete para nós. Eu não estou atrás de dinheiro, não estou atrás de fama. Muitos pensam que eu amo aparecer, sendo que é o meu jeito mesmo, o meu trabalho de muitos e muitos anos, juntamente agora com a obra do Senhor. E se lá no mundo eu postava vídeo dançando, bebendo, farreando, aqui agora, trabalhando para o reino de Deus, eu vou postar também. Eu vou fazer vídeo, eu vou fazer live, eu vou me apresentar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Ele mudou minha história no cativeiro, me tirou do lamaçal do pecado, me tirou de doenças no qual a gente não consegue enxergar a olho nu, né? Mas passamos por elas e são batalhas terríveis, que é a depressão, a ansiedade. Tudo isso Deus me livrou. Então você acha que eu não vou falar disso? Ou você acha que eu vou me acomodar? Aqueles crentes que se acomodam, deixa o tempo passar, quando observa está mais mundano do que do reino. Não, 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 irmãos. Deus não se agrada disso. Você tem visto que muitos artistas, pessoas que têm nome, estão se rendendo ao Senhor porque não aguentam mais, irmãos. A alma carece. E a sede que elas têm é a sede do Deus vivo. Só Ele pode nos alimentar dessa maneira. E eu creio, irmãos, que todo o processo ele tem um propósito. Então, quem sou eu para julgar o propósito de Deus na minha vida? Quem sou eu para julgar se Deus está fazendo algo certo ou errado para mim? Jamais. E Ele permitiu que acontecesse, mas não é um mal para a morte. E dentro desse processo existe todo um mover da minha casa, todo um mover espiritual, né? E o inimigo ele vem fazer proposta, ele vem oferecer coisas para a gente poder adorá-lo. E eu não vou adorar deuses estranhos, eu não vou adorar aquilo que não me deu a vida, eu não vou adorar aquilo que tá nem aí para realmente o que eu sinto. Ah, vai lá viver que a vida é uma só. Mas nós queremos a vida eterna ao lado do Pai. Porque naquele grande dia, irmãos, vai haver ranger de dentes. A gente pode não acreditar, mas haverá. Haverá. E o que eu tenho a dizer? Será que você está só questionando ao Senhor o que Ele tem feito na sua vida? Em vez de estar adorando, adora Ele. Eu mesmo com as poucas forças, eu estou conseguindo. Estou tentando orar meia-noite antes de dormir. Fico ouvindo a palavra do Senhor. Boto uns podcasts aqui que eu gosto de ouvir. Palavra de Deus, homens de Deus falando. Vejo uns filminhos. Tento ocupar minha mente daquilo que é necessário. Agora, se você ficar questionando aquilo que o Senhor está fazendo,
Ai, porque eu tô passando. Ai, porque eu não sei o quê. Eu vejo pessoas passando processos aonde é nítido que é a permissão e a mão de Deus. Deus, ele permite você passar para você ver que é só Ele que pode te livrar. Só Ele, irmão, pode te dar a vida eterna, te dar a cura completa. A gente ainda vai sentir alguns vazios no meio do processo, porque o ser humano, ele quer algo da terra. Nossa carne, que é isso aqui, ó, isso aqui anseia coisas terrenas. Boa alimentação, carro, moto, passeios, viagens, shopping. Isso não é nada de ruim, mas são coisas passageiras. São coisas que a nossa carne vai ansiar, mas não são coisas que muitas das vezes vão nos edificar. São coisas que vão passar. E as pessoas que não estão adaptadas a isso, a entender isso dessa maneira, ainda vão querer ir atrás disso. Às vezes vê a amiguinha viajando todo mês, final de semana, na festinha, na balada, e quer ter a vida igual. Mas não vai ter, irmãos, porque cada um tem um chamado, cada um tem um processo. Eu já fui muito assim, de ficar focando nessas futilidades o tempo inteiro, que eu digo. Lazer é lazer, temos que ter lazer com a nossa família. Mas eu focava muito nisso. E a parte que era importante de alimentar, que era a minha parte espiritual, cuidar de mim, cuidar da minha alma, eu não cuidava. E eu fui perceber, já era tarde, estava doente, obesa, cheia de problemas mentais, que a gente não percebe, mas ele vai só entrando e acumulando. Então, irmãos, o que eu estou passando hoje é um processo carnal. É uma doença da minha carne, fazendo o correto, me medicando, me alimentando bem, repousando, que é muito importante. Esse processo ele vai passar, suplementando, tá? Agora, cuidar da minha alma, cuidar do meu espírito, eu tenho que cuidar todos os dias, para sempre. Então não deixe de adorar o nome santo do Senhor. Jó, ele foi recompensado no final. E eu não estou nem pensando nisso, porque dentro desse processo eu já estou ganhando algo do Senhor. Eu fui agraciada com algo. Olha só, na sexta-feira eu recebi uma notícia muito boa do Senhor, uma vitória muito boa. E no sábado esse meu processo começou. Então é aquela situação de você pensar assim, Senhor, eu não posso ganhar nada e dar uma respirada. Eu não posso ganhar nada e falar, vou dar uma descansada, Não dá tempo, irmãos. Não dá tempo. Então, por enquanto, eu estou em casa. Para quem não sabe, o processo de tuberculose são 6 meses de tratamento. Os 2 primeiros meses você refaz os exames. Eu não vou poder refazer o raio-x, vou ter que só fazer o escarro. E para ver se eu ainda estou contaminando as pessoas. Se eu ainda contenho o bacilo na minha saliva e tal. Se eu não estiver mais contaminando, eu já fico um pouco mais brando, já não preciso usar mais a máscara, coisas do tipo. Creio eu que não, porque eu sei que eu já estou curada pela glória do Senhor. Tá? Então, por enquanto, vocês vão me ver mais em casa. Eu não vou estar postando nada de igreja na rua, porque eu não estou indo mesmo para o culto. Estou de casa. Então, aqueles que são de fé, aqueles que são de guerra, aqueles que são de peleja, como eu, que foram chamados para essas questões, que possam orar por mim. Eu não estou em condições de orar por ninguém, mesmo assim o Senhor coloca algumas pessoas para eu cuidar. Né? Porque profeta que é profeta não vai poder fugir da luta. Estamos aqui para isso, discípulos do Senhor. Amém? Mas eu estou nesse período agora cuidando mais de mim, porque eu necessito, porque a guerra ela não para. E há uma guerra espiritual por trás disso tudo, na minha família, na minha vida, na minha saúde, contra os meus filhos, tá? E há uma fúria muito grande por esse bebê que eu estou gerando também, porque tudo isso é promessa do Senhor. Então, irmãos, cada promessa carrega algo muito grande. Eu não entendo hoje, mas eu não sei o que vai ser do meu filho amanhã, Estevão, Caleb, né? O Senhor, ele fala, a gente nunca tem a dimensão. Giovana, minha filha tem ficado percorrido na palavra, Ananda,
Em casa você vê o mover do Espírito Santo neles, você vê eles louvando, eles pequenininhos louvando, compondo músicas. Coisas que eu fazia quando eu era criança, não sabia que era o Espírito Santo que fazia comigo. Então, irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus por estar viva. Se vocês pudessem contemplar o livramento que foi, e eu lembro que a irmã falou muito isso no monte, falou assim, irmã, eu pedia muito para Deus revelar o que tivesse oculto, escondido nas nossas vidas naquele dia. E, irmãos, Deus revelou, porque eu estava sem sintoma nenhum. E aí poderia ser muito tarde. Meu caso foi tão grave, quando os médicos viram o meu vídeo e viram a minha foto, que eles simplesmente mandaram a Secretaria de Saúde entrar em contato comigo. Um resultado que era para sair em 6 dias, saiu em um dia. Para quem não viu aqui, eu vou colocar novamente a foto. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. A quantidade de sangue que eu coloquei para fora saiu do meu pulmão, ó. Muito sangue mesmo. Não é tinta, tá, gente? É sangue. Aqui é até um vídeo. Não sei se dá pra ouvir. Não sei se vai dar play. É um vídeo. Acho que não vai dar play, não. Ah, agora deu play. E foi um processo muito complicado mesmo, né? Mas eu só tenho a agradecer a Deus. E fica a pergunta: você prefere questionar o Senhor ou adorá-lo? Adore. Adore a Ele, porque somente Ele tem palavra de vida, de cura, tem palavra de renovo, de libertação. Somente Ele pode mudar o meu e o teu cativeiro. E sabe, irmãos, as pessoas que andam com Jesus, elas sempre serão provadas. Ah, mas é um homem de Deus, a mulher, por que passa por isso? Quantos aí, homens de Deus, mulheres de Deus, não perderam seus filhos, não sofreram acidentes, né? Não estão até muitas das vezes acamados, uma vida inteira pela frente, sem saber se vai sair daquela situação. Mas para tudo é um processo, é uma promessa. E muitas das vezes não é nem para tocar em você, é para tocar em quem está ao seu redor. Rapaz, minha linda. Então, irmãos, não é fácil. Para não encerrar, como eu não encerro, eu sempre encerro com oração. Eu espero conseguir orar. Eu quero que você ore comigo e peça oração pela minha saúde. Amém? Eu estou bem, mas o remédio tem efeito colateral. Então, tem dia que eu tô... Ontem eu fiquei muito acamada, muita vertigem, passando muito mal. E eu não tenho muito apetite, mas eu sinto a fome só quando a glicose cai demais. Aí eu sinto aquela vontade de comer. Igual, ainda não almocei. Agora há pouco eu tomei café tarde, 12:00 e pouco. Mas agora há pouco eu comi melancia, né? Eu fico assim, beliscando, não consigo aquela fome de leão. O remédio, ele corta aquela vontade de comer. Mas a glicose cai e a barriga ronca. É porque eu tô gerando um bebê. Então, eu vou e sinto vontade de comer. Aí eu vou e como, tá, gente? Mas eu peço oração. E se você que está aí do outro lado agora, tanto no Instagram quanto no YouTube, quando eu postar no meu canal, se você estiver passando por qualquer processo de saúde, somente crê que o Senhor vai te livrar. Somente crê no Senhor, o mais Ele fará. Amém? Vamos orar? Bem lentinho, tá, gente? Que eu tô debilitada do pulmão. Ok? Vocês estão me ouvindo bem, né? Creio eu que sim. Feche seus olhos. Incline sua cabeça onde você estiver. Levante o seu pensamento ao Senhor neste momento. Inclina lá para a glória de Deus. Vamos. Amado Deus, eterno Pai, Pai de glória, poder e misericórdia, fazendo aqui a tua vontade primeiramente, porque o Senhor sabe que nada disso é para mim, nem por mim, mas sempre por ti, pela tua glória, pela tua honra, pela tua misericórdia, para engrandecer o teu santo nome, para engrandecer Jesus Cristo, teu Filho único, o Filho no qual o Senhor deu a vida dele para nos salvar. Pai amado, está querido nessa tarde, Pai, nos colocamos em tua presença,
Pedimos que o Senhor nos toque do alto da cabeça à ponta dos pés, assim como eu estou passando por um processo de saúde. Eu peço que o Senhor venha tocar na saúde daqueles que estão a ouvir. Pai, nos cure nessa tarde, nos liberte de qualquer tipo de amarra do inimigo, macumba, feitiçaria, oração contrária, voodoo, Senhor, inveja, olho grande, palavras lançadas no mundo espiritual, palavras malditas, maldições hereditárias, tudo que não provém de Ti, para a minha casa e a casa daqueles que estão a escutar, que caia por terra. Restaure minha saúde pulmonar, restaure meu corpo, restaure a saúde daqueles que estão necessitados. E aqueles, Pai, que não têm entendimento da Tua palavra, ajuda eles a não questionar, Senhor, os processos que têm sido passados. Ajuda eles, Pai, a adorar o Teu santo nome. Que quando adoramos, Pai, levantamos glórias a Ti, aleluias, o Senhor abre os céus a nosso favor, as coisas se movimentam de maneira diferente. Que essa live, esse vídeo possa tocar vidas e edificar pessoas. Ó Senhor, guarda cada um, Senhor, de glória e poder, e que a minha vida, Pai, que é mais Tua do que minha, ela possa ser um instrumento no Teu Evangelho, para que outras vidas sejam alcançadas. Peço que guarde a minha casa, guarde o meu lar, guarde o meu ventre, com esta criança que eu estou gerando, Estevão. Guarde meu filho Caleb, minha filha Anã, minha filha Giovana, minha filha Thalita. Guarda, Pai amado, meu esposo Josué Santos Lima, minha mãe Edna Maria. Guarda minha parentela de perto, de longe. Guarda todos aqueles que estão a ouvir, seguidores, amigos, irmãos em Cristo Jesus, e líderes e sócios das empresas no qual já passei e ainda estou. Senhor, se comigo, com o meu ministério, ministério da minha pastora Elza. Ó Senhor, guarda este povo, Pai amado, Pai que vem tuas veredas. Se conosco, Pai, nos ajuda a Te adorar, Te adorar, Te adorar, Te adorar. Glória, rendemos no Teu nome, porque só Tu és santo, grande. Ó Senhor, glorioso, Criador do céu, terras e mares, onipresente, onisciente, onipotente. Pai, peço para Hello, motor. que o Senhor permaneça a ser conosco, nos ajudando nas guerras e nas pelejas. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que o Senhor ele possa guardar a vida de vocês. Orem por mim. É isso que eu peço. E um grande beijo. Fiquem com Deus. Quem não estiver aqui no Instagram, dá um pulinho no YouTube também e se inscreva no nosso canal. Casal do Fogo, Pastor Josué Lima, missionária Pâmela Lima. Um grande beijo. Deus abençoe a sua vida. E eu sempre pergunto, questiona ou adora? Prefira adorar. Amém? Deus abençoe.